Glória a Deus, glória a Jesus, que Deus abençoe de forma grandiosa a tua vida, que Deus possa te dar vitória em todos os sentidos. Eu quero compartilhar com você um pouco da palavra de Deus, um texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículos 14 e 15. O título diz: A cura da sogra de Pedro. Versículo 14 diz assim: Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Versículo 15: Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Vou repetir, versículo 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Nós conhecemos a história de Pedro. E Pedro nos é apresentado no episódio da primeira pesca maravilhosa, quando Jesus, logo após anunciar o reino de Deus, ministrar ali aos corações daquelas pessoas que se encontravam ali na margem, ele pede para Pedro, que estava ali do lado, arrumando as redes, guardando as redes, porque ele, juntamente com seu irmão André, tinham vindo de uma noite frustrada de trabalho. Eles saíram para pescar, passaram a noite inteira trabalhando, e não apanharam nada. E Pedro está ali, recolhendo as redes. E Jesus, logo após a sua ministração, ele diz para Pedro, exatamente para Pedro: lança as redes ao mar. E Pedro diz: olha, eu passei a noite toda trabalhando, não apanhei nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Crendo no que o Senhor está dizendo, é como se ele dissesse isso, eu lançarei as redes. E para surpresa dele e de todos, as redes, elas, no momento de serem recolhidas, elas pesam, porque elas estavam cheias, muito cheias. E Pedro, juntamente com seu irmão André, pedem ajuda a os outros dois companheiros de trabalho, de repente até sócios, Tiago e João. E a Bíblia diz que os dois barcos puxaram, eles, usando os dois barcos, puxaram as redes, e eram tantos peixes que quase que os barcos vão a pique, quase que os barcos afundam. E após os peixes serem puxados para a margem, para a praia, Jesus, ele diz para Pedro: olha, larga tudo isso e vem comigo, porque eu vou fazer de você um pescador de homens, um pescador de almas. E é assim que Pedro nos é apresentado. E daí em diante Pedro deixa tudo para trás e ele segue com Jesus. E ele se torna um dos apóstolos. Na verdade, ele vai se tornar no futuro o principal dos apóstolos, o líder da igreja, depois da ascensão de Cristo. Mas esse episódio aqui, que nós encontramos em Mateus capítulo 8, versículos 14 e 15, é um episódio bem interessante. Porque Pedro, no momento da pesca maravilhosa, ele teve a maior oportunidade da vida dele. A melhor oportunidade, financeiramente falando, foi aquela pesca. Primeiro porque é algo maravilhoso, algo que só Deus poderia fazer, algo que a mão do homem não consegue alcançar. E ali estavam resolvidos todos os problemas financeiros e com certeza, dali em diante, Pedro viveria uma outra vida financeira. E isso interessa a qualquer pessoa, uma oportunidade nesse nível interessa a qualquer pessoa. Nós estamos vivendo agora o momento da pandemia e essa ajuda emergencial do governo de R$600, de R$1.200, de R$1.800 em alguns casos, ela já traz um alvoroço muito grande, ela já traz uma expectativa muito grande para todo mundo,
Imagine uma oportunidade de você se tornar uma pessoa próspera realmente, de ter aí uma condição de mudar verdadeiramente a tua situação financeira, a situação financeira da tua família. Então, mas quando Jesus fala para Pedro largar tudo aquilo e seguir com ele, Pedro não pensa duas vezes. Pedro ali, ele entende claramente, muito fácil ele entende, que melhor do que tudo aquilo que Jesus tinha providenciado para ele naquele momento, era ele estar com Jesus. Porque Jesus era maior do que tudo aquilo. Jesus foi quem proporcionou tudo aquilo. Então Pedro entende isso. E Pedro agora segue com Jesus. Em determinado momento, a Bíblia diz que quando Jesus chega, e é o texto que nós lemos, na casa de Pedro, a sogra desse estava acamada, estava ardendo em febre. É assim que a Bíblia diz. Aí o versículo 15 do capítulo 8 do Evangelho de Mateus diz assim: mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Primeira lição que a gente aprende aqui, e é uma lição muito interessante, e aqui está relacionado exatamente à sogra de Pedro, é que o que Deus faz na nossa vida é para que o nome dele seja glorificado. Deus não faz na minha ou na tua vida simplesmente porque nós pedimos ou porque nós precisamos. Tudo que Deus faz na nossa vida é para que o nome dele seja glorificado. Então, a partir do momento que você entende que tudo de bom que Deus faz na tua vida é para que o nome dele seja glorificado, as coisas com certeza vão ser diferentes para você. As coisas, se você me permite a expressão, as coisas vão andar para você. O mal de muitas pessoas é quererem ser beneficiadas por Deus, pedirem, buscarem, esperarem em Deus, mas quando Deus estende a sua mão de misericórdia e faz, a pessoa ela tenta argumentar que ela é vencedora, que com ela é assim mesmo, porque ela vai e ela insiste até conseguir, porque ela não desiste, ela luta mesmo, e ela deixa de glorificar a Deus e de dar a Deus a glória devida. Ela meio que tenta roubar para si a glória que pertence a Deus. Ela tenta de alguma forma se colocar numa posição que não pertence a ela. Porque se tira Deus do negócio, ela volta para a estaca zero. Só está na posição que está, só aconteceu o que aconteceu justamente porque Deus agiu, porque Deus operou. É o caso aqui da sogra de Pedro. Jesus estende a mão, a febre puxa aquela mulher, chama aquela mulher, toca naquela mulher, a febre deixa o corpo dela, ela se sente sã e a sua primeira atitude é servir a Jesus. Ela se dispõe no mesmo instante servir a Jesus. Ela não teve outra preocupação, ela não perdeu tempo para ir fazer aquilo que antes ela não pôde fazer porque estava com febre. De repente os seus afazeres, alguma coisa que já estava programada, não. Ela deixou tudo de lado e passou a se dedicar a servir a Jesus naquele momento. Com certeza ali um lanche um almoço, uma janta, enfim. Mas ela se dispôs ali a servir a Jesus Cristo. Então essa é a primeira lição que a gente tem que guardar no coração. Tudo que Deus faz na nossa vida é para que o nome dele seja glorificado. Se Deus já te deu saúde, se Deus já te curou de alguma enfermidade, se Deus já te livrou de alguma situação, de repente com risco de morte, se Deus realizou um sonho, se Deus te deu um livramento, se Deus trouxe algo de bom, de maravilhoso para a tua vida, e eu tenho certeza que a começar pelo dom da vida, a começar pela tua família, pelo pão que te alimenta, pelo teto que te abriga, eu tenho certeza que você tem muitas coisas lindas para contar do que Deus fez na tua vida. Então tudo isso Deus fez e faz para que o nome dele seja glorificado na tua vida. E você precisa entender isso e sempre dar glória a Deus por tudo. A Bíblia diz: Deus é comigo por meio daqueles que me ajudam. Então, em cada momento da vida
que alguém surgiu, cruzou o teu caminho, de alguma forma se tornou bênção na tua vida, te ajudou de alguma maneira, pode ter certeza que quem está por trás disso é Deus. E a glória tem que ser dada a Deus. E às vezes as pessoas deixam de adorar ao Criador para adorar a criatura, aqueles que ajudaram ou aquilo que aconteceu. Mas outra lição importante, muito interessante, que a gente tem que guardar no coração aqui, é relacionado a Pedro. Por que eu citei a pesca maravilhosa? Porque ali Pedro ele deixou para trás a sua melhor oportunidade financeira para seguir Jesus. Algumas pessoas poderiam dizer assim, mas é loucura isso. Às vezes nós ouvimos testemunhos de pessoas que abandonaram a fama, que abandonaram o sucesso, que abandonaram aí uma carreira, né? E se dedicaram a servir a Deus. Resolveram romper os laços com tudo que é secundário, com tudo que é do mundo e se dedicarem única e exclusivamente a vida com Deus, e muitas vezes essas pessoas são ignoradas, muitas pessoas criticam e falam que ficou fanático, e falam que enlouqueceu, enfim, não, a pessoa fez uma escolha, e ela em algum momento da vida ela conseguiu entender que Deus é mais, e melhor, e maior do que tudo de bom que tem acontecido na sua vida. A pessoa consegue atribuir tudo aquilo de bom que aconteceu na vida dela a Deus. E ela diz, puxa vida, se Deus fez tudo isso na minha vida, eu, distante dele, eu preciso estar perto dele, porque perto dele ele vai fazer mais. Ele vai me fazer mais feliz. Ele vai me fazer viver melhor. Porque se hoje eu sou feliz e vivo muito bem com aquilo que é material, com aquilo que é perecível, imagine com a presença de Deus, que não acaba, que nunca termina, que é eterna. Então a pessoa prefere Deus. E Pedro preferiu Deus. Nós temos muitos exemplos aí da humanidade de Pedro, da situação de Pedro como homem. Um homem teimoso, um homem bruto, um homem em que em muitos momentos se precipitou, e um homem como qualquer outro. Nós conseguimos nos identificar muito fácil com Pedro quando começamos a ler a sua história, porque ele era pequeno, falho e pecador como todos nós somos, mas ele tomou uma atitude. Ele deixou tudo para trás e seguiu com Jesus. E agora ele precisa de um milagre dentro da casa dele. Eu quero que você atente para isso. Pedro está precisando de um milagre dentro da casa dele. A sogra dele está acamada, está com febre. Nós conseguimos entender claramente, facilmente, que Pedro não era um jovem garoto quando foi chamado por Jesus. E isso nos dá a entender que a sogra dele era uma mulher de bastante idade. E ela estava enferma. E nós sabemos que as pessoas com mais idade, elas se tornam mais frágeis. Tanto é que nesse período de pandemia, as primeiras pessoas citadas ao grupo de risco são as pessoas idosas, porque a saúde se torna mais frágil. E recuperar a saúde é mais difícil. E Pedro precisa de um milagre dentro da casa dele. E ele precisa da visita de Jesus, aleluia, para que esse milagre aconteça. E quando ele chama, e quando ele pede, Jesus Cristo, com toda certeza, se dispõe no mesmo instante, no mesmo momento. Se Jesus se dispôs a ir na casa do centurião, se Jesus se dispôs a ir na casa de Jairo, com certeza ele estava disponível para ir na casa de Pedro. E Jesus vai com Pedro. E quando Jesus chega naquele lugar, o milagre acontece. E nesse exato momento, todos nós que estamos em casa de quarentena, que estamos vivendo esse isolamento social, precisamos mais do que nunca do milagre de Deus no nosso lar, na nossa casa.
Porque, infelizmente, muitas pessoas têm falecido por causa dessa doença, por causa desse vírus. Muitas pessoas estão enfermas, internadas. Muitas pessoas estão isoladas dentro da própria casa, porque estão com os sintomas, porque estão infectadas. Nunca nós precisamos da visita de Jesus no nosso lar como estamos necessitando nesse momento. E eu me refiro à nossa geração, porque nós não vivemos em nenhum momento algo semelhante. E aqui que está algo maravilhoso para a minha vida e para a tua. Quantas vezes da tua vida você não abriu mão daquilo que ia te fazer muito bem, muito feliz naquele momento, por amor a Cristo? Em quantos momentos da tua vida você não preferiu fazer a vontade de Deus do que a tua? Em quantos momentos você não deixou de lado o teu querer, o desejo do teu coração? O desejo do teu coração era a tua vontade era uma, mas você disse não, eu vou fazer aquilo que é a vontade do meu Deus, seguindo a orientação da palavra de Deus, seguindo a direção do Espírito Santo. Você deixou para trás aquilo que de repente por um tempo ou por muito tempo iria te fazer muito feliz, iria te trazer muito bem, mas você entendeu que Deus era mais e melhor, e você optou por ficar com Deus. Eu quero que você creia no teu coração que todas as vezes que você abriu mão de algo para fazer a vontade de Deus e para viver a vontade de Deus, você chamou a presença de Deus para si. Você atraiu a bênção de Deus para a tua vida. E pode ter certeza que agora, nesse momento, que nós necessitamos tanto da visita de Jesus, é só você chamar, é só você pedir, é só você crer no teu coração, que independente da situação, Ele vai te visitar e o milagre vai acontecer. No caso de Pedro, era cura para a sogra dele. De repente, no teu caso, é cura. De repente, no teu caso, é a provisão, é o sustento. De repente, no teu caso, é o pão. De repente, no teu caso, é a paz. Tenha certeza no teu coração que basta apenas você pedir, que basta apenas você chamar. Não há necessidade de lembrar a Ele o que você já fez de bom. Não há necessidade de lembrar a Ele o que você já fez para agradá-lo. Não há necessidade, porque Ele não esquece de nada. Agora chame, peça, convide-o a entrar na tua casa. As distrações são muitas. YouTube, Facebook, Instagram, Netflix, Prime Video, enfim, WhatsApp, as distrações são muitas. Você precisa de um milagre? Então, por favor, não se distraia. Chame Jesus. Peça para Ele visitar o teu lar, peça para Ele visitar a tua casa, peça para Ele visitar a tua família. E com toda certeza, o milagre de Deus vai acontecer. Eu quero que você guarde no teu coração essa palavra. A referência, Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 14 e 15. Eu sou o pastor Edson Melo, da Igreja Evangélica Sagrado Manto de Cristo. Se você quiser saber mais acerca da fé que vivemos na nossa igreja, você pode acessar www.iesmdc.com.br. Tá bom? Que Deus abençoe muito a tua vida, fique com Jesus Cristo, porque com toda certeza Ele te ama muito, te ama demais. Fique com Deus, fique com Jesus.